Gênesis 14, verso 17 até o 20, que diz assim: Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Zavé. Isto é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então Melquisedeque apareceu com o evangelho eterno, e ele diz: ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele aparece com o evangelho eterno, ele está transportando o pão e o vinho, que são os precursores da aliança eterna do Calvário, do pacto eterno do Calvário. E ele traz isto diante de Abraão e diz: eu estou pronto para perdoar os seus pecados, eu estou pronto para ir para a cruz. Então somente no evangelho eterno você tem lá dentro o perdão dos pecados. Somente no evangelho do sangue da cruz de Jesus você tem o perdão dos pecados. Tudo o que você precisa para a sua vida, somente no evangelho do sangue da cruz. Então, você, mulher adúltera, prefere estrangeiro ou outros homens do que o seu marido, como está escrito em Ezequiel? Então, por que vocês foram fazer prostituição com o evangelho da prosperidade? Por que a igreja ela foi fazer prostituição com o evangelho da prosperidade? Aderiram o outro evangelho, desviaram do evangelho santo, do evangelho que perdoa os pecados da cruz e do sangue, foram para outro evangelho. Foi para se prostituir com outro evangelho da prosperidade, que não há salvação. Então somente no evangelho da cruz e do sangue de Jesus lá dentro que o perdão dos pecados. Isaías 53:12, que diz assim: Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E ele foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Ou muitos que você vê aqui nesse versículo quer dizer todo mundo. Então o evangelho da cruz e do sangue de Jesus que vocês abandonaram, que a igreja abandonou, é somente nele que há perdão de pecados. E no meu caminho para Efésios agora eu vou ler Lucas que diz assim, 23, 24, no verso 24, Lucas 23, verso 34, que diz assim: E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando sortes. Então somente o evangelho do sangue e da cruz, o evangelho do temor do Senhor, o evangelho de dar glória a Jesus, o evangelho do julgamento de Deus contra o pecado, somente o evangelho eterno nos dá a permissão de entrar diante da presença de Deus. E lembre-se de Gênesis 3, verso 24, quando ele fechou a porta e expulsou o homem da humanidade do jardim de Deus, do jardim do Éden. Mas em Mateus 27, no verso 50 a 51, quando Jesus morreu e rasgou a cortina, ele admitiu a igreja na presença de Deus, de novo. E somente o evangelho do sangue da cruz, que tem o poder para curar a igreja, para levantar os coxos. Então, Ezequiel 16 diz: Você, mulher adúltera, você prefere outros homens ou os outros estrangeiros do que seu próprio marido? O teu próprio marido que providenciou tudo neste evangelho eterno, mas você está à procura da prosperidade. No evangelho do sangue da cruz que providenciou o Espírito Santo, no evangelho do sangue da cruz, do arrependimento e santidade que ele providenciou a graça, neste evangelho que ele vem te visitar no seu momento de estresse, ele tem provisão para você, ele traz chuva para você. No evangelho do sangue da cruz, que há cura, há um Espírito Santo, há admissão no reino de Deus, há proteção, há provisão, há alegria. Neste evangelho que ele te chama, aleluia, glória a Deus, que ele te chama de seu efeito, quer dizer que te traz para ele mesmo. No evangelho da cruz e do sangue, que há um dom da vida eterna,
Por que você está em busca do evangelho da prosperidade? Neste evangelho de arrependimento amargo, de santidade amarga, há coisa amarga desse evangelho, mas há salvação dentro da igreja, da ira de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos e todos que ouviram esse áudio. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus.